a consciência e o cosmos, em assistência mais profunda nesta transição terrestre. Um estímulo que acompanha o peregrino para a sua morada cósmica. A consciência e o cosmos. O segredo perante a energia de instrução é persistir, 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 o que representa simultaneamente atravessar provas e purificações necessárias. Passaremos por provações em fidelidade e obediência, na persistência permanente da busca de aplicação da instrução. Daniel Gagliardo. Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui estamos de novo no espaço do radioprograma A Consciência e o Cosmos com Daniel Gagliardo, Aurora, Elizabeth e com apoio técnico de José Sardinha. O nosso programa em português sai uma vez por mês na página do Oxim Portugal no Facebook, no blog Oxim Portugal e no YouTube Oxim Europa. O programa MAE La Consciência e o Cosmos com Daniel Gagliardo, que se emite em Serra del Cielo cada sexta-feira, pode encontrá-los no YouTube Oxim e na página do programa na Facebook. Boa tarde a todos. De novo estamos juntos no espaço deste radioprograma, trazendo a energia da nova instrução e do novo conhecimento nesta transição cósmica e planetária. Hoje vamos trabalhar com as perguntas e respostas da gravação do encontro cosmosófico do Daniel Gagliardo no ano passado na Associação Pétalas Cósmicas em Lisboa. Nessa deslocação e libertação da luz interna, veículo dos fogos cósmicos, o ser vai ascendendo em consciência. Esses fogos nela presentes são os condutores para outro nível da existência, abrindo o caminho ao indivíduo para outros estágios evolutivos. A luz do peregrino, lei da purificação, Daniel Gagliardo. O que são os fogos superiores? É a primeira pergunta de hoje. Vamos ouvir a resposta do Daniel Gagliardo. Aqui perguntam que são os fogos superiores. A pessoa que pergunta escreveu em espanhol.
que son los fuegos superiores. ¿Qué relación existe entre la realidad y la conciencia? ¿Qué relación existe entre la realidad? ¿Cuál es la relación entre la conciencia y la realidad? Entonces, los fuegos superiores son corrientes de energía ígnea que sirven para conducir las partículas en su trayectoria evolutiva, en su camino evolutivo, porque no cosmos, la energía también se manifiesta como fuego, mas no el fuego que nos entendemos aquí como fuego. Es un principio ígneo. Tiene 3 niveles de fuego: o fuego cósmico, é o máximo nível de fogo, o patamar mais elevado de fogo. O intermédio desses 3 níveis é o fogo solar, também falando fogo elétrico, mas não elétrico de o que nós entendemos por eletricidade. Elétrico como uma consequência estelar direta, ¿sí? O fogo solar ou elétrico. E temos o fogo mais básico, que tem muitos níveis e subníveis, que é o fogo fricativo. Por exemplo, estes níveis de consciência são conduzidos através das experiências fricativas, o que se fala de fogo fricativo. Aqui todo é fricção. Quando você fecha os olhos, ¿sí? Está friccionando. Quando abre também. Quando fala, o ar que passa fricciona sobre as cordas vocais. Quando você faz qualquer coisa, pensa, o pensamento é fricativo. O sentimento também é fricativo. Nem vamos a falar das ações concretas, quando você se move. Todo, a sangue passando pelo corpo fricativo. ¿Sí? Você caminha pela rua friccionando com o mundo. Então, as relações também são fricativas, porque a lei do karma tem especialmente uma questão com o fogo fricativo que encontra nele a principal ferramenta para colocar as provas. Mesmo que você tenha uma consciência mais evoluída, quando você fica em uma situação, aunque você não quiser, fica em fricção. Só que tem aspectos da fricção que são experiências mais elevadas. E a fricção mais bruta, mais animal, mais instintiva, é outro fato. Mas sempre nós temos esse processo. Mas acá perguntam pelos fogos superiores. E como nós podemos saber quais são essas experiências dos fogos superiores? Nós podemos ter uma referência, desculpe, mas não muito objetiva, que é a recepção da energia interna. Quando você recebe energia interna, ele tem uma experiência totalmente diferente de outras experiências. Porque a vida interna é dirigida pelo fogo superior. A consciência do ser, no patamar divino, no patamar monádico, ela tem experiências dirigidas, a mônada e a consciência divina tem experiências dirigidas, assistidas pelo fogo superior, pelo fogo cósmico. Mesmo que o corpo de luz e alma tem experiências assistidas pelo fogo solar. Porque a alma é isso que se fala do anjo solar. Do anjo solar. Bem, tem uma relação com o fogo solar. Mas os 3 níveis, ¿sí? Mental, emocional e etérico-físico, têm experiências dirigidas pelo fogo fricativo, porque são os 3 níveis, ¿sí? Que ficam dirigidos pela lei do karma, regidos pela lei do karma. Então, a aproximação da compreensão mais perto da consciência do ser, da atividade dos fogos superiores ou dos fogos intermédios, é quando ele recebe um estímulo da alma, que tem o alimento, passa para ele o alimento do fogo solar, do fogo elétrico, ou quando ele ainda tem mais evolução, fica mais evoluído, e os estímulos da mônada, os estímulos da própria consciência divina do ser através da mônada, passam para ele energias
que tem a característica do fogo superior, o que se fala de fogo cósmico. Então, não se pode definir com ideias ou razonamentos humanos, ¿sí? O que é o fogo cósmico, o fogo superior, porque aqui ninguém vive isso conscientemente. Mas o mais perto que o ser tem, que vocês têm, para perceber a atividade e a qualidade desses fogos, é quando você fica em silêncio, em quietude, e o mundo externo, mesmo que tente interferir, não logra interferir. Esse momento que você vive é o mais perto da sua consciência, da compreensão dos fogos superiores. Os fogos são correntes de energia ígnea que conduzem as partículas nas suas trajetórias evolutivas. Existem 3 níveis de expressão da energia ígnea: o fogo fricativo, fogo solar ou elétrico e o fogo cósmico. O fogo fricativo é o mais básico e é dirigido pela lei do karma, abrangendo o ego e os 3 corpos da personalidade. Na matéria, tudo é fricção, que pode ser mais elevada ou mais bruta. A vida interna é dirigida pelos fogos superiores, o solar e cósmico. A alma e o corpo de luz são assistidos nas suas experiências pelo fogo solar, sob a regência da lei evolutiva superior. E a mônada e o regente trabalham com o fogo cósmico sob a lei do equilíbrio. Em silêncio e quietude, bem alinhado com a sua vida interna, o ser pode receber a compreensão da atividade dos fogos superiores e ser alimentado e dirigido para as etapas evolutivas seguintes. Queridos ouvintes, os grupos Suksim na Europa
em Portugal, Bulgária, Chipre, França e Alemanha, reúnem estudantes práticos da nova cosmosofia, da cosmosofia Oxim. O arquétipo da evolução humana na superfície planetária, nesta etapa da transição, inclui a experiência grupal evolutiva para seres que já completaram as suas experiências individuais. Em Portugal são 5 grupos: Oxim Chaves, Oxim Santarém, Oxim Mira, Oxim Lisboa e Oxim Algarve. No início da nossa página Oxim Portugal no Facebook e no blog correspondente, podem encontrar toda a informação e, no caso de sentirem, contactar-nos. E continuamos com a explicação do Daniel Gagliardo, o que é estado de ânimo, respondendo à pergunta se o estado do ânimo pertence ao ego e personalidade. Também perguntam aqui se o estado de ânimo pertence ao ego ou à personalidade. Falei bem? Personalidade? Como é? Ele é que me passa a letra. Personalidade. Ah, bem. Agora sim. Depois esqueço, mas ele volta. Personalidade. Bem. E é interessante porque o principal protagonista desta tragédia, do estado de ânimo, é o corpo emocional. O corpo emocional quer dizer o centro tóxico da personalidade. É o centro tóxico. Porque o corpo emocional tem um protagonismo, tem uma importância que não merece. Porque a importância dele, sim, é facilitada por todos os que creem que se eles não vivem emocionados, se eles não fazem tudo pelos sentimentos, sim, estão fazendo mal. É tudo o contrário. Porque este mundo fica como fica, porque as pessoas, sim, trabalham com a brújula. Brújula, se diz brújula? Brújula. Bueno, com isso, sí, temos que ser humildes. A vezes não compreendo o que estão dizendo. Mas mais ou menos empieza com bru, não? Bússola. Bússola, bem. É parecido, mas bem diferente. Então, cada um tem que trabalhar com aquela orientação interna. Vê como vê a frase. E o corpo emocional não sabe nada disso. Nada, nada, nada. Então, quando ele não pode satisfazer seus desejos, sim? Quando ele não encontra reciprocidade naquele sentimentalismo, que é um alimento que tem muita graça que não sirve, entende? Porque é um alimento que não tem nada a ver com o regime da conduta do ser. Atenta contra todo o regime da conduta do ser. Não quer dizer que o ser não tem que ter emoções, sim? Mas tem que ser sentimentos elevados. Então, o corpo emocional, ele continuamente fica lotado de sentimentalismo. O que quer dizer? Sentimentalismo é uma quantidade contínua de sentimentos baixos, inestáveis, irregulares, que são uma resposta desequilibrada do corpo emocional ante aquilo que a vida coloca. Ele é responsável da maioria dos rechaços daquilo que a vida tenta colocar para você. Então, o que acontece? Quando o ser, sim, fica com este processo do estado de ânimo embaixo, é porque o corpo emocional não pudo satisfazer seus desejos, suas ambições, porque tudo isso é do corpo emocional. Você pode pensar, mas a mente também. Não, não, a mente não. É o corpo emocional. A depressão, sim, os estados de ânimo, a euforia, a busca compulsiva da felicidade, é uma estupidez, mas muitos aqui ainda têm essa tendência. Porque a felicidade
que seria para o corpo emocional a fórmula perfeita da vida, a felicidade tem um custo muito grande. Porque, mesmo que não vamos a perguntar coisas íntimas, algumas pessoas, para ser felizes, necessitam que outras sejam muito infelizes. Então, como seria a lei que temos que colocar para que você não fique em excesso na busca da felicidade? Como seria? Não pode existir, porque todos têm direito a ser felizes, supostamente. Mas a felicidade, como falamos, tem um custo, às vezes, muito elevado para o resto das pessoas. Você pergunte a Hitler quantas pessoas pagaram a busca daquela felicidade que ele tinha cada vez que era informado dos judeus que morriam nos campos de concentração. Era uma felicidade bastante cara, não? Muito custosa. Então, isso acontece. Os estados de ânimo não têm que ser mesmo os estados de ânimo eufóricos ou a felicidade, não tem que ser a meta do ser. A meta do ser tem que ser o equilíbrio e a harmonia. Então, a personalidade, sim? A personalidade, sim, assim? A personalidade. Eu tenho muitos anos de falar mal essa palavra. A personalidade, sim? Tem que perceber que o importante é que o terreno, a entidade que ela é, pode receber energia interna que vai nutrir a ela de impulsos de equilíbrio e de harmonia. E ela tem que pagar só por isso. E o preço disso é que ela tem que rechazar as influências desequilibradas das forças da matéria, das forças psíquicas, principalmente, da matéria, da capa psíquica, do plano astral, do plano mental terrestre, onde todos os pensamentos e todos os sentimentos ficam em um estado de congestão inimaginável. Se nós pudéssemos perceber a congestão da capa psíquica, ficaríamos apavorados, porque não daríamos crédito que isso ainda não logrou matar a todos nós. Porque é monstruosa a capa psíquica. O plano astral hoje tem uma congestão terrível. Onde fica a origem dessa congestão? Desse sentimentalismo bruto, da satisfação dos desejos, das pseudo-necessidades, de pensamentos egoístas identificados com o egoísmo do sentimentalismo, com sentimentos baixos, sim? Inestáveis. Então, este fato do estado de ânimo não tem que ser uma meta para nenhum de nós. O ser não tem que perseguir um estado de ânimo. Ele o único que tem para perseguir é a sintonia com sua vida interna, ficar entregue para o cosmos interno, buscar alinhação, sintonia. Sim? Esse tem que ser o trabalho da consciência. Então, o que acontece? À medida que a consciência vai percebendo que não no mundo da matéria, com a satisfação dos desejos, que ele tem que trabalhar, senão com ficar entregue e persistir em ficar entregue para o mundo interno, gradativamente, essa persistência para buscar o mundo interno começa a passar para ela uma energia que ela não conhece, que é a energia da persistência na busca da verdade. Porque quando você busca a verdade, começa a receber uma resposta da fonte da verdade que você não conhecia. Quando você o único que quiser é ficar envolvido com a ilusão das forças materiais, então você não pode ser receptiva da energia interna. E quando você fica mais receptivo à energia interna, fica mais perto do milagre. Porque o milagre acontece. Aquilo que antes só buscava satisfação de desejos, metas egoístas, começa a ficar aberto, cada vez mais aberto e mais purificado pela energia interna. E acontece que o ser começa a perceber uma qualidade, uma condição que antigamente em sua vida não existia, ou raramente ele podia ver ou viver. E isso é o começo das experiências da energia da harmonia e do equilíbrio.
Porque só da vida interna, da relação com a vida interna, você pode ter aquela experiência da harmonia e do equilíbrio. A pacificação e a calma vem disso. Não vem da satisfação de poder encontrar na matéria o modo de canalizar seus desejos, ou sua busca egoísta. É o mundo interno que vai passar para você o verdadeiro alimento. A harmonia, o equilíbrio, cosmicamente falando, são princípios universais. Um princípio universal quer dizer que é um princípio que, quando a consciência gera as condições, ele vai se manifestar. Ninguém vai conhecer a harmonia e o equilíbrio se não gera as condições. Você gera as condições, então, gradativamente, a harmonia e o equilíbrio vão ser experiências, vão ser energias, vibrações que você vai conhecer. E o mais importante não é que você egoístamente vai conhecer a harmonia e o equilíbrio. Você vai ser uma fonte de harmonia e equilíbrio para o mundo, para o resto das pessoas, para o planeta. O corpo emocional, o centro tóxico da personalidade, é o principal núcleo que muitas vezes define o nosso estado de ânimo. Muitos seres dão um papel não merecido ao corpo emocional, porque erradamente acreditam que a vida deve ser vivida emocionalmente. Caso contrário, perde a sua graça. Mas este corpo não sabe nada da vida interna. Unicamente procura satisfazer os seus desejos e vibra com sentimentos baixos e inestáveis. O nosso ânimo está em baixo quando o desejo do corpo emocional não foi cumprido, abrindo até a porta à depressão. Também podem expressar-se a euforia ou a procura compulsiva da felicidade, tentando manter-se bem alto a vibração do ânimo. A meta do ser não é a vibração alta do ânimo, mas é a harmonia e o equilíbrio. A única coisa em que devemos persistir é na sintonia com a nossa vida interna e obedecer para ser uma fonte de harmonia e equilíbrio neste mundo material. Os livros de Daniel Gagliardo, Alimentação Evolutiva, A Senda do Peregrino, Erx e a Revelação d'Ancenusa, A Luz do Peregrino, A Irmandade da Luz, Mensageiros do Fogo e Apontamentos para o Caminho e Caderno de Notas, estão traduzidos e editados em espanhol, português, búlgaro e inglês. Podem encontrá-los no Amazon.com nos dois formatos. Em português estão disponíveis na Livraria da Espiral em Lisboa, cujo contacto é o 96 66 06625 e no espaço Pétalas Cósmicas, também em Lisboa, com o contacto 96 700 2068.
Aprender a auxiliar com impessoalidade e imparcialidade aquilo que está a acontecer faz parte da proposta da energia de instrução para o nosso caminho. Desse modo, a purificação, dirigida através dos nossos núcleos internos, começa a contar gradualmente com uma colaboração insubstituível da nossa parte, o início do processo de acompanhamento autopurificatório. Ao não criarmos resistências em relação àquilo que acontece, tornamo-nos colaboradores efetivos para preservar o contexto dos acontecimentos. Assim, estaremos a salvaguardar que esse contexto da própria vida seja o mais adequado para o processo purificatório que terá de desenvolver-se. Sem a mediação da sintonia interna, o processo purificatório poderá exigir grande desgaste de energia. Pelo contrário, um estado de alinhamento atento e em genuína disponibilidade permitirá um tratamento e um percurso mais equilibrados, fomentando uma síntese no contexto purificatório, em que a possibilidade de o experienciar com suficiente harmonia não seja uma utopia. Do livro Lei da Purificação, Luz do Peregrino, Daniel Gagliardo. Agora, queridos ouvintes, vamos para a terceira gravação, onde o Daniel Gagliardo aprofunda a questão do relacionamento entre autopurificação e serviço. E falamos de serviço, e aqui perguntam se podemos aprofundar sobre a relação entre autopurificação e serviço. Quando o ser já fica suficientemente avançado no caminho do serviço, também ele fica, em algum degrau, avançado na experiência da autopurificação. Porque a energia da purificação, a lei de purificação, que é muito ampla, e tem muitas maneiras de se manifestar e de actuar. A lei da purificação, neste sentido de autopurificação, só pode se manifestar se o ser é consciente de que ele tem coisas para transcender e que ele fica aberto a soltar aquelas coisas que já não servem para ele. Então, a autopurificação é a capacidade de um ser de perceber quais as coisas naquela etapa que não servem para ele e conscientemente trabalhar para afastar essas coisas de sua vida. Quando falamos de coisas, falamos de ideais, de elementos, de pessoas, de situações, de doutrinas, de muitas coisas. Porque aquilo que não serve em nossa vida não é só um fato material e objetivo. É uma condição que nós temos que retirar de nossa vida. Qual é essa condição? A condição de permitir que o inservível ainda fique em nós. Então, a autopurificação é gradativa. Começa muito levemente e começa a se intensificar à medida que o ser vai percebendo o resultado, a liberação, porque uma coisa é que a lei da purificação trabalha em nós, sem nossa colaboração,
E outra coisa é que a lei de purificação encontra no ser a atitude de autopurificação. Quer dizer, aceitar que ele tem que viver o retiro de coisas que já não servem em sua vida. Então, é muito diferente, porque todos nós, continuamente, ficamos, sim, em um tratamento que passa a lei do karma através da lei de purificação. Continuamente. Mesmo que não percebamos, isso acontece. Não percebemos que acontece, mas está acontecendo. Muitas vezes falamos, estas palestras, estes encontros, são encontros de purificação. Porque se o ser vai para esses encontros com abertura, aberto, disponível, com intenção de transformação, se ele fica alinhado, atento, entregue, o processo purificatório que você pode viver aqui é muito grande. Porque purificação não é que bata um carro contra você. Não, isso é um aspecto da purificação. Quando um ser vai para um encontro que é feito em nome do superior, e ele pode ficar lá. Isso é purificação, mas também é autopurificação. Porque se você tem consciência que você vai para esse encontro, não para confirmar os velhos padrões evolutivos, a cultura deste planeta, sino para ficar aberto para novos padrões de vida e de conduta, isso é autopurificação. Você fica aberto a retirar aquilo que ainda fica desta cultura em você, aquilo que esta civilização confirma como certo, e muitos de nós já descobrimos que não é certo, não é a verdade. Então, este processo da purificação e o serviço é assim. Você mais purifica, e ainda mais, você tem mais autopurificação, e a vida interna vai poder utilizar a você como uma ferramenta de precisão. Quanto mais retira a lei de purificação do ser, sim? E quanto mais o ser fica aberto para essa lei, e fica incondicionalmente aberto, não importa, mesmo que para retirar coisas eu tenho que morrer, eu vou morrer em harmonia. Porque em algum momento, mesmo no desencarne, o ser sigue purificando. Porque a maneira de desencarnar, as instâncias, as doenças, sim? Ou com aquilo que a vida considera necessário, o ser está passando por um processo purificatório muito interessante. Porque a lei de purificação, ela não fica exenta de algumas situações. Ela fica em todas as situações. Até o último momento em que você desencarna, e naquele momento onde você nasce para outro estado de consciência. Porque ninguém morre, nenhum de nós morre. É só uma ilusão, porque nós temos tanto medo desconhecido que ficamos em um estado de tensão no momento de desencarnar, que os seres não podem aproveitar uma experiência tanto importante, que é morrer para um estado de consciência e nascer para outro estado. Porque a consciência não pode morrer. A lei cósmica diz que a consciência não pode morrer. Que é o que morre? É a circunstância que a substância coloca para que você treine em cada encarnação. Isso sim, isso vai para o lixo, entende? O ser avança paralelamente no serviço e na experiência da autopurificação. A autopurificação está ativa quando o ser tem consciência que há coisas para serem transcendidas pela sua consciência e fica aberto para soltar o inservível. O ser conscientemente trabalha para que seja retirado o velho e o inútil, orientado assim pela sua vida interna. Aqui entram ideias,
pessoas, situações, doutrinas, hábitos e muitos outros elementos. A economia da energia purificatória é muito grande quando o ser aceita a proposta interna de retirar o inútil e fica na posição de autopurificação. Por exemplo, se os seres vêm para os encontros cosmosóficos abertos a novos padrões de vida e de conduta, podem passar profundos processos de autopurificação, deixando para trás coisas tóxicas colocadas na consciência pelo sistema e pela cultura civilizacional. Os processos de purificação e autopurificação continuam até ao último momento da nossa encarnação. Queridos ouvintes, quero relembrar as datas das palestras do Daniel Gagliardo na Europa. Este ano, 2024. Sabemos que o Daniel é o instrutor da nova cosmosofia e fundador do Centro de Serviço Planetário UCSIM, nas montanhas da Córdoba, Argentina. Então ele vai estar entre nós de 17 de maio até 16 de junho, com conferências cosmosóficas em 4 países. Em Portugal, de 17 de maio até 30 de maio, segue Bulgária, de 31 de maio até 9 de junho, vai depois para a França, 9 de junho até 13 de junho, e no fim para a Espanha, de 13 de junho até 16 de junho, com encontros cosmosóficos em Barcelona. Queridos ouvintes, agora iremos divulgar os encontros que se farão em Portugal, as palestras com Daniel Gagliardo. Primeiramente, começamos em Caxias, no dia 19 de maio, às 17 horas, no ateliê de Luís Vieira Batista, em Caxias, na Alameda do Sabugueiro 7A. O contacto é o 9361 70898. De seguida, a 20 de maio, iremos ter uma palestra em Chãos, às 15h30, na rua principal de Ovelheiras, em Chãos, Ferreira de Zézere. O contacto é o 93 6205 829. No dia 21 de maio, começamos com as palestras em Lisboa. Portanto, no dia 21 de maio, às 18h30, teremos uma palestra na Faculdade das Belas Artes em Lisboa, situada no Largo da Academia das Belas Artes, e cujo contacto nós temos o 962872581. No dia 22 de maio, também em Lisboa, pelas 19 horas, teremos uma palestra na Associação Pétalas Cósmicas, situada na Rua Teixeiro de Pascoais, 21A, em Lisboa. Os contactos são 211 561 754 ou 96 700 2068. E agora iremos falar nas palestras do Porto. Porto, 24 de maio, às 19 horas, na Associação Cultural Macareu, Rua João das Regras, número 151. Contactos 22 40 68 384 ou 91 03 23 406. E acabamos
com o encontro cosmosófico em Chaves, 26 de maio, às 15 horas, na Universidade Sênior de Rotary, Avenida Dr. Antônio Granjo, número 3. Contatos 93 65 75 246 ou 27 63 18165. Chegamos ao fim do nosso programa. Podem escrever-nos para o e-mail oxemportugal1@gmail.com ou telefonar para os números 962872581 ou 924355 Abraço profundo a todos e até o próximo encontro. Um abraço meu também, queridos ouvintes, e forte abraço fraterno para Daniel Gagliardo e todo o grupo em Serra del Cielo e fora do centro.